E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise histórica por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais intensos e inacreditáveis do Brasil colônia. A gente vai ver como os jesuítas, que dominavam aldeias gigantescas e protegiam os nativos da escravidão, acabaram acumulando tanto poder, terras e muito dinheiro que entraram em rota de colisão direta com a coroa portuguesa. E o resultado dessa história toda? O cruel Marquês de Pombal simplesmente os acusou de rebelião e os expulsou de vez, tanto do Brasil quanto de Portugal. É literalmente um enredo de filme, misturando religião, muita riqueza e um jogo político pesadíssimo. Mas espera aí, imagina só a situação. Como que a gente chega nesse ponto? Como uma ordem religiosa que cruzou o oceano com a missão de salvar almas, vira, séculos depois, a maior ameaça imaginável ao próprio rei? A gente tem aqui defensores espirituais que passaram a ser vistos como um perigo gigantesco de traição. Exatamente essa escalada surreal de poder que a gente vai dissecar agora. Bom, vamos do começo, né? Parte 1. Os primeiros protetores. Para entender essa queda espetacular, a gente precisa voltar lá no século XVI, quando tudo parecia bem mais humilde e focado na catequização. Mas olha só, a escala do negócio impressiona logo de cara. A gente não está falando de grupinhos pequenos, não. Durante o governo do Mendes Sá, uma única missão podia abrigar cerca de 5.000 neófitos, ou seja, indígenas recém-convertidos. Tem registros de dias em que centenas de pessoas eram batizadas de uma só vez, com a presença das maiores autoridades da época. Era um trabalho formiguinha, sim, mas que tomou proporções absolutamente monumentais. E é super importante a gente não perder de vista que, no meio desse furacão político todo, estavam as populações indígenas. Pessoas reais, com culturas, ferramentas e modos de vida que já estavam ali há milênios. Os jesuítas acabaram gerenciando a vida dessas pessoas nos mínimos detalhes. No fim das contas, os nativos foram um grande pivô desse choque brutal, vendo a liberdade deles ser engolida por regras que vieram do outro lado do mundo. E o núcleo desse choque era muito claro. Era um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tinha os colonos. O pessoal reclamava da falta de mão de obra e achava super normal aprisionar e escravizar os indígenas derrotados em batalhas para forçar no trabalho pesado. Do outro lado, estavam os jesuítas, protegendo esses nativos dessa escravidão impiedosa dos colonizadores. Só que detalhe, os próprios jesuítas colocavam os indígenas num sistema super rigoroso de trabalho e catequese dentro das missões. E a coroa portuguesa ficava ali no meio tentando apagar incêndio, mudando de lei toda hora para agradar um lado ou outro. O que nos leva à nossa parte 2, crescimento e riqueza. Agora, o que é de cair o queixo aqui é ver como a ordem passou de um papel puramente espiritual para uma verdadeira gigante da indústria. Aquela administração super eficiente das missões, somada à amizade de alguns governadores, virou uma bola de neve de terras e dinheiro. Eles não recebiam terreninhos, não. Eram sesmarias que mediam várias léguas. Eles dominavam fazendas de gado imensas e os engenhos de açúcar mais produtivos da época. E para fechar a conta, a coroa ainda dava para eles a 10ª parte de todos os dízimos reais. Literalmente, nenhum colono comum tinha como bater de frente com essa máquina de fazer dinheiro. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesses números do Maranhão pouco antes da expulsão. Os jesuítas não eram apenas ricos, eles tinham um monopólio do jogo. 20 aldeias, 22 grandes fazendas e um rendimento anual de 164 contos e 600 mil réis. Gente, é muita grana para a época. Para ter uma ideia, a Ordem dos Carmelitas, que era a segunda mais rica, rendia só 1/5 disso. Não tinha competição. E aí que a gente entra na parte 3, o Estado dentro do Estado. Aqui a coisa começa a ficar perigosa. Riqueza extrema virou um poder político sem nenhum tipo de fiscalização. Quando uma instituição tem mais terra, dinheiro e trabalhadores que o próprio governo, bom, é a receita pronta para o desastre, né? E essa imunidade não era da boca para fora, estava na lei. Em 1655, com a influência de padres importantes lá na corte, eles conseguiram decretos que davam a eles supremacia quase exclusiva sobre os indígenas. As missões eram fortalezas autônomas, totalmente blindadas contra as autoridades civis comuns. Mas é claro que esse domínio todo não ia passar batido sem muita violência. Só para a gente ter uma noção do absurdo, entre 1614 e 1639, estima-se que 300 mil indígenas foram alvos dos bandeirantes paulistas, que invadiam tudo em busca de escravos no sul. 300 mil. A situação ficou tão caótica que os jesuítas tiveram que pedir socorro lá na Europa e até começaram a armar os indígenas em algumas regiões. Isso gerou guerras sangrentas e um ódio irreversível entre colonos e padres. Aí a panela de pressão estoura. Parte 4. O choque de poderes.
Chegamos na colisão frontal. A coroa portuguesa, que agora estava nas mãos do seu cruel primeiro-ministro Marquês de Pombal, olhou para o Brasil e viu um problema gigantesco. O Pombal sacou na hora. Os jesuítas acumularam tanto, mas tanto poder e dinheiro que viraram uma ameaça direta à soberania do império. E os jesuítas abaixaram a cabeça? De jeito nenhum. A resistência foi aberta. Teve padre usando a missa para pregar que quem investisse nas companhias de comércio do Estado não ia entrar no reino dos céus. Era literalmente o uso da fé como arma política pesada contra o governo. Então, em 1758, vem o Decreto Real passando a régua. O Estado declarou que essa mistura toda era uma desusada e impraticável confusão de jurisdições tão incompatíveis como são a espiritual e temporal. Em bom português, o governo disse que padre não tem que administrar assuntos do mundo, gerenciar indústrias colossais, nem ser o dono político dos povos da colônia. O divórcio estava assinado. E assim chegamos ao grande desfecho. Parte 5. A expulsão definitiva. Vamos acompanhar como isso desmoronou num piscar de olhos. O cerco do Pombal foi implacável e estratégico. Em 1757, ele cortou a cabeça. Os padres foram proibidos de confessar a família real. Perderam a influência política lá no Toto. Em 1758, a machadada no Brasil. Perderam legalmente o controle sobre os indígenas. E, por fim, em 1759, a acusação fulminante de rebelião e traição. O cruel Marquês de Pombal expulsou a ordem de vez do Brasil e de Portugal. Todos os bens foram confiscados, a ordem foi abolida e os padres foram enfiados em navios e deportados da terra que eles próprios ajudaram a construir. Fim de jogo. O que nos deixa com essa pulga atrás da orelha para fechar nossa análise de hoje. Quando a gente olha para todo esse legado, é impressionante o nível de contradição. Eles de fato protegeram os nativos da escravidão solta dos colonos, construíram a base das escolas por aqui, mas, ao mesmo tempo, acumularam riquezas surreais. Montaram um verdadeiro estado paralelo de dar inveja e compraram uma briga colossal com a coroa. Protetores benevolentes ou grandes arquitetos de um império formidável? A história é cheia dessas áreas cinzentas, né? Onde a fé e a ambição se misturam de um jeito que ninguém consegue separar direito. E é isso que faz a gente querer investigar cada vez mais.